A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, excelente dia, excelente segunda-feira, na presença do Altíssimo. Estamos mais uma manhã aqui com a Live Manhã com Propósito, iniciando mais uma oportunidade que nos foi dada por Deus, né? Você sabia que cada dia que nós vivemos é um dia ímpar? Um dia único. Um dia que não haverá outro igual. Pode ter quase, a mesma semelhança, mas igual não. Então faça uso dessa oportunidade para o bem, para glorificar a Deus, para bendizer o nome do Altíssimo. Se eu e você estamos aqui, foi porque Deus nos preparou mais uma oportunidade. Você pode glorificar a Deus por isso, pelo fôlego de vida, pela saúde, pela oportunidade, pelas bênçãos recebidas. Pastor, mas eu estou vivendo muitas das vezes momentos de prova, situações difíceis, mas você está passando por ela. Eu não estou dizendo que nós estamos imunes ao dia mau, mas quando nós estamos em Cristo, o dia mau vem e Jesus nos dá vitória. O problema, muitas das vezes, é que nós ficamos cultuando o dia mau. O problema, muitas das vezes, é que nós olhamos para o dia mau e nós dizemos assim: eu nasci para sofrer. Eu já estou até acostumado com a situação. Tem gente que está morando com a luta dentro de casa e achando normal, irmãos, e não é. A indiferença com a luta não pode. Eu não faço aliança com a dificuldade. Eu não aceito qualquer coisa. Eu não deixo isso mudar a minha vida. Pelo contrário, eu conheço e sei quem é o Senhor e Salvador da minha vida, aquele que me chamou. Às vezes nós estamos enfrentando maiores dificuldades, por quê? Porque nós esquecemos aquele que nos chamou. E nós achamos que é na nossa própria força. Nunca foi na nossa própria força. Sempre na força dele. Nós não temos força. Nós não temos condições em nós mesmos. Nós não temos visão além do alcance se não for pelo Espírito Santo. Porque quando nós estamos vivendo no âmbito terreno, no âmbito físico, a nossa visão é limitada. Mas quando nós aceitamos o âmbito espiritual, nós temos visão além do alcance, visão de águia. Então nós conseguimos enxergar com os olhos da fé aquilo que Deus tem nos propôs. O problema é que nós esperamos algo acontecer para nós tomarmos atitude. Você já percebeu que uma pessoa, muitas das vezes, ela toma uma vida de oração quando ela está na maior prova da vida dela? Muitas das vezes ela toma a posição de servir a Deus quando as portas já estão todas fechadas. E não é assim que Deus quer. Deus não quer ser o último recurso, Ele quer ser o primeiro recurso. Porque ainda que as portas se fechem na terra, Deus abre maiores portas. Ainda que nós olhamos no ambiente terreno e dizemos: para onde eu vou? Deus fala: vai por ali. Eu tenho aberto uma porta. Pastor, me prova isso biblicamente. A Bíblia diz que quando o povo do Egito estava com Moisés em Pi-Hairote, e Pi-Hairote significa beco sem saída, aos olhos humanos, eles iriam morrer ali. Aí, Moisés queria orar junto com o povo. Deus falou: não, Moisés, ordena ao povo que marche. Sabe por quê? Porque mentalidade de escravo não alcança propósito de filho. Nós não somos escravos. Deus nos chamou e nos deu a oportunidade através de Jesus como filho. João capítulo 1, versículo 12. E tantos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus fala com Moisés, fala: toca com seu cajado na água e eu vou abrir. Deus abriu uma porta no meio do Mar Vermelho
E o povo passou a seco, ninguém sujou de barro, nem a sua vestimenta, nem os seus pés. E nós ficamos limitados achando que a dependência está em alguém da terra, a dependência está no propósito que alguém prometeu. A promessa vai se cumprir quando alguém pegar na nossa mão e nos levar lá, irmãos. O maior ajudador do ser humano é o Espírito Santo. O maior amigo do ser humano não é o cachorrinho. O cachorrinho é até legal, né? O cachorro. Mas o melhor amigo do homem é o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. É o Consolador. Então, olha para mim e entenda. Não para por aí. Só vai parar por aí se eu e você quiser. Só vai finalizar aí se eu e você permitir. Deus tem algo a mais. Pastor, mas eu estou vivendo o mesmo ciclo. Sabe por quê? Porque não foi aprovado naquilo que Deus quer. Caminhada de 40 dias durou 40 anos por causa da murmuração. Por causa da idolatria. Por causa da contenda. Por causa da sempre estar reclamando. Sempre tenho algo para reclamar. Só que muda. Quando Josué e Caleb começam como espia ali, eles já têm dentro de si o espírito de gratidão. E dos que ouviram a promessa no Egito, foi os únicos dois que alcançaram a terra prometida. Por quê? Porque eles viam o propósito de Deus no meio da situação difícil. Foram lá, trouxeram um cacho de uva, um cacho de banana grande, precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Enquanto eles estavam vendo a benevolência, falando das coisas boas, o pessoal falava, lá é uma terra ruim, tem povo sanguinário lá, é terra de gigante. Ele falou, não, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Começa a ver as coisas boas no meio da situação difícil. Pastor, o senhor está dizendo para mim me conformar? Não, já comecei desde o começo a dizer, mas tira proveito do meio da situação difícil. O que Deus quer me ensinar? Qual que é o propósito dessa situação na minha vida? É para forjar o meu caráter? É para me tirar do meio da mentira? É para me tirar do meio do engano? É para mim ser mais maduro? É para mim ser ousado na fé? É para trabalhar a fé? É para mim sair do meio do talvez, do quem sabe, do será? Porque às vezes nós precisamos de aprovação de alguém para nós dizer que é Deus na nossa vida, irmãos. Se o maior aprovador é Deus, se aquele que nos chamou já aprovou, nós precisamos de alguém falar, dar um norte, ó, é aqui que você tem que ir. Não, fique com a palavra de Deus. Pastor, mas olharam para mim e disseram que vai ser impossível. Aos olhos humanos sempre é impossível. Mas Deus não trabalha por causa da nossa aprovação. Ele só quer que nós confiamos nele. Ele só quer que nós usemos da fé. E ousemos da fé. Porque Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer viver promessas, mas não tem fé, não tem jeito. Todos os heróis da fé, todos aqueles que nos antecederam, só viveram promessa por fé. Então vamos orar, em nome de Jesus. A senhora Valéria daqui a pouquinho mais está entoando os hinos da harpa cristã. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, porque o Senhor é um Deus benigno, exaltado, glorioso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Senhor dos senhores. Eu quero te louvar, meu Pai, neste momento, te adorar, te bendizer, Senhor, por Tuas benevolências, graça, poder, meu Pai, por Tua atuação na nossa vida e por ter nos dado a oportunidade de mais um dia. Nós queremos aqui apresentar esse dia diante da Tua presença. Nós queremos nos envolver diante da Tua graça, palavra, Pai. Que o Teu direcionamento esteja na nossa vida. Alcance-os de perto, alcance-os de longe, meu Pai. E assim, se alguém nesta manhã está enfermo, eu profetizo a cura em nome de Jesus.
Se tem alguém, meu Pai, vivendo no espírito da depressão, eu repreendo ele em nome de Jesus, ó Pai. Se tem alguém agora, meu Pai, precisando de providência, o Senhor é a providência. Eu libero, meu Pai, diante da tua presença, uma palavra profética, meu Pai, que o quadro será mudado, meu Pai, que essa vida será transformada, Senhor. Que toda palavra contrária, ela cai por terra, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. 303 da harpa cristã. A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Glória a Deus. Eu sei. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário, o pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mão
Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. Mas Jesus, minha luz, que me quis salvar, quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Mais uma manhã estamos aqui para glorificar e bendizer o santo nome do Senhor. Nós estamos em mais uma live de manhã com propósito. Para você que está chegando agora, na barra de comentário aqui, ó, tem o link do nosso canal do YouTube, tá? Você que ainda não é inscrito, se inscreva lá. Dê like, você que já é inscrito, dê joinha lá para mais pessoas serem alcançadas. Em nome de Jesus, eu quero saudar você com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Quero ver quem já está conosco aqui. Já está conosco a nossa irmã Vera Vieira, nosso irmão Ismael, Larissa, nossa irmã já está conosco também. Deixa eu ver aqui.
Falei a Larissa, né? Nossa irmã Cris Roberta, Daniela Marques, o Júlio, a Edna Chagas, Josias Lopes, a nossa irmã Alana, né? E tantos outros. Deus abençoe. Se eu não falei o teu nome, aqui é a missionária Raquel, se eu não falei o teu nome, você dá um bom dia, a paz do Senhor, que eu quero te saudar em Cristo Jesus, tá bom? Eu acabei de ver. Glória a Deus. Deus abençoe, amados irmãos. Nós vamos falar um pouco sobre promessa. Que muitas pessoas desistem, desanimam por causa do tempo envolvendo a promessa. Né? Tem até um hino do Marquinhos que nós cantamos, que diz que não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, só não morre se estiver em Cristo Jesus. Tá? Só não morre se estiver em Cristo Jesus. Né? Porque o corpo aqui ele pode até tombar, mas se nós estamos em Cristo Jesus, nós vamos para a eternidade. Amém? Livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1, pastor José Luiz, da Sociedade de Veracruz. Deus abençoe meu amigo, né? Teve a honra de conhecer esse homem de Deus através da vida do pastor Fábio, né? Lá da cidade de Garça, e hoje nós estamos fazendo parte da mesma família, glorificando o nome santo do Senhor. Que Deus dê crescimento nessa obra, em nome de Jesus. Livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1, o subtítulo diz assim, né, epígrafe. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, ou Harã, né? A Bíblia diz que o pai de Abraão, Terá, era um homem rico. Ele tinha constituído a sua riqueza em fazer poste ídolo. Terá, ele fazia imagem de escultura. E o interessante na palavra, quando Deus faz uma promessa a Abraão, ou Abrão, Deus, a primeira coisa que fala para ele, sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vai a uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei de ti uma grande nação, e benditas serão em ti todas as famílias da terra. Pastor, a primeira coisa que Deus faz é tirar Abraão da parentela dele, por quê? Porque o pai de Abraão já era rico. E todas as vezes que Deus estava falando com Abraão, estava dizendo para ele que era necessário ele sair, por quê? Senão, quando ele recebesse o milagre, a vitória, ele ia dizer assim, ó, foi tudo por causa do meu pai. Foi tudo por causa que o meu pai financiou. Eu já não tenho falta de nada. Então a promessa se cumpriu, porque eu já tinha condição financeira para isso.
Só que Deus fala para ele, ó, abandona essa aliança com a idolatria e vem servir. Só que o interessante é que Abraão, ele ousa da fé. Porque Deus fala para ele, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Seguir um caminho que nós já conhecemos o final dele é fácil. Mas é um caminho que nós vamos trilhar e Deus vai nos mostrar. Ele tem que sair e Deus vai dando direcionamento. E Abraão faz o quê? Ele toma e vai. A primeira coisa que nós entendemos e aprendemos com Abraão é que ele sai ouvindo a voz de Deus. Quem sai ouvindo a voz de Deus não fica perdido no meio do caminho. Deus abençoe nossa irmã Antônia. Quem sai ouvindo a voz de Deus tem direcionamento. Abraão tinha 75 anos. E Deus fala que ele seria pai de nações, pai de multidão. Só que, aos olhos humanos, não teria como. Por quê, pastor? Porque primeiro que Abraão, ele já estava numa idade avançada. Segundo, a sua mulher Sara era estéril. Então tem dois empecilhos humanos, né? Ou científicos, para Abraão não conquistar aquilo que Deus falou. Só que Deus, ele é fiel. Ele é cumpridor de promessa. Às vezes nós estamos olhando e dizendo, o tempo da promessa já passou. Só que para muitos o tempo da promessa já passou, como se diz. Mas para Abraão está começando um ministério. Está começando uma promessa. Só que tem duas coisas. Deus não falou para Abraão levar Ló, mas Abraão levava Ló porque amava muito e era seu sobrinho. Só que Abraão sai, Deus prospera o caminho dele. Só que tem uma coisa que não acontece. O que, pastor? Deus não falou com Abraão enquanto não se apartou de Ló. Abraão e Ló cresceu tanto no deserto, pela promessa de Deus sobre a vida de Abraão, que os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam contendendo. Abraão tinha uma palavra de Deus. Ele olha um certo dia, chama Ló para conversar e diz, olha, está na hora de nós nos apartarmos aqui. E eu vou fazer o seguinte, escolhe você o lugar que você quer ir. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e partiu para lá. Abraão continuou no deserto. E eu quero mais uma vez frisar que não é o lugar, é a promessa fiel daquele que prometeu. É a palavra de Deus sobre a nossa vida. O povo de Israel cresce, multiplica ainda no deserto, irmãos. Você pode ver que Deus prospera por causa da promessa. E Abraão manteve-se firme. Teve dificuldade no meio do caminho, teve que aprender, claro. Desceu para o Egito, não era para descer. E tem uma hora que ele está pensando que ele vai ter que deixar tudo, a riqueza, toda a herança para o teu servo, Eliezer. Mas Deus fala, não, é eu que estou no controle de tudo. E aí, vai lá para o capítulo 15, Deus anima Abraão e promete um filho. E olha para você ver. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o meu mordomo na minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar.
e disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente a outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligir-lhe-ão 400 anos. Mas eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus está falando sobre o período de escravidão no Egito, mas Deus falou que ia resgatar. Abraão já estava querendo dar sua fazenda, suas posses ao Damasceno Eliezer, seu servo. Mas Deus falou que não, é semente dele. Então a promessa ela tem um processo árduo. Tá? Às vezes Deus está falando para mim, para você alcançar. Deus já nos liberou uma palavra. E aí estamos olhando para a situação. Deus abençoe nossa irmã Rosimeire. Deus abençoe nossa irmã Ana Fernandes. Mas eu quero falar um pouco sobre o processo. Não é só de promessa que nós vivemos. É de processo para alcançarmos o propósito de Deus. Porque promessa recebemos, mas se não atingirmos a vivência no processo, nós não vamos conseguir granjear o propósito. Pastor, por quê? Porque processo, ele gera em nós experiência. Experiência gera em nós caráter cristão. Caráter cristão gera em nós providência de Deus. E providência de Deus gera em nós o propósito. Abraão sai sem nada. Mas no meio do caminho, no meio do percurso, ele vai granjeando. Ele colocava o pé na terra, Deus dava a terra para ele. Só que Deus não falou para ele: você vai ser riquíssimo, mais do que muita gente. Deus falou para ele que seria pai de multidão. E para ser pai de multidão tem que ter filho. Tem que ter geração, tem que ter semente. Só que a mulher de Abraão, quando eles ouvem a promessa, ela sai estéril de lá. Abraão, 75 anos. Sara, né? Também já de idade avançada. Ao ponto deles peregrinarem, ser muito rico, mas não vir semente. O problema é, nós não podemos querer ajudar a Deus. Deixa eu ajeitar aqui que está escurecendo às vezes. Nós não podemos querer ajudar a Deus. A Bíblia diz que chega um certo tempo que Sara tem uma ideia, tá? Não vá na boa intenção, vai pela palavra de Deus. Tem uma serva egípcia chamada Agar. Eles alinham um trâmite lá. Abraão deita-se com ela, nasce Ismael. Quanto só tem Ismael, beleza, tá tudo certo, não tem problema. Abraão vai se alegrando com a criança. Mas aí Deus manda a resposta que nasceria Isaac. Abraão com 100 anos, Sara com 90. Já estão todas as situações, todas as esperanças mortas.
Mas Deus não trabalha no ciclo da terra, ele trabalha no ciclo do céu. A Bíblia diz que o nome do menino era Isaac porque Sara riu, né? Riso. Ou seja, aquele que vem de algo inesperado. Porque às vezes nós achamos que é no tempo nosso, não é no tempo nosso. É no Kairos, é no tempo de Deus. Tá? Então, sempre queira viver no tempo de Deus. No tempo e na vontade de Deus. No querer de Deus. A Bíblia diz que Isaac nasce, vai crescendo ali junto com Ismael, ó. Ismael vai tomando couro. Isaac vai tomando couro de Ismael. Sara olha agora e fala, não, está na hora de mandar. Manda a primeira vez embora. Abraão busca. Vai mandar a segunda vez, Deus fala, pode despedir. Ah, Deus cuida de Ismael e Agar. Mas o propósito é com Isaac. Pastor, por quê? Porque se nós pararmos e queremos dar uma mãozinha para Deus, além de tardarmos o propósito e o processo, nós vamos também trazer problemas para a nossa vida. Você acha que foi fácil para Abraão despedir o seu filho Ismael? Mas Deus não falou que seria de uma serva egípcia. Deus falou que nasceria da tua casa, da tua semente, da tua mulher. O problema hoje é que nós queremos colocar a mão naquilo que Deus falou que vai fazer na nossa vida. Nós queremos dar uma ajudinha, ó, Deus está tardando, eu vou por aqui. Parece que não vai acontecer, a minha mão está estendida aqui. Não, irmãos. Ouça a promessa e continue ouvindo e vivendo o propósito de Deus. Ah, pastor, mas está tudo difícil. Deus não falou que seria fácil. Deus falou, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Deus abençoe nossa irmã Vânia ou William, não sei, né? O Facebook é compartilhado aí. Deus abençoe. Só que o que acontece? Paralisa-se, ou até mesmo cria-se uma divisão no meio do propósito. Ah, mas está demorando, eu não vejo. Não é ver para crer, é crer para ver. Está no propósito, recebeu uma promessa, continue firme. Ah, Deus falou que vai converter meu esposo, meu filho. Deus falou que vai mudar a situação, mas eu não vejo nada. Continua crendo. Continue olhando. Né? Não vem com esse negócio, é boa intenção, irmãos. Não. Nunca a Bíblia levou ninguém a receber nada por boa intenção. Mas por palavra de Deus. Deus sempre tem frisado comigo, olha, sempre palavra. Sempre direcionamento. Nunca, me veio na mente, parece bom, eu vou fazer. Nem tudo que parece bom é a vontade de Deus. Nem tudo que parece que traz alegria é a vontade de Deus. Às vezes nós estamos perdendo o foco porque nós queremos colocar a mão. E nós acabamos atrapalhando a Deus. Só que o que me chama a atenção é que nasce Isaac e depois vai buscar uma mulher para Isaac. E aí Rebeca vem, Rebeca é o quê? Estéril. E para ser pai de multidão tem que gerar. Acontece a mesma coisa, sabe por quê? Porque a terra até mesmo encerrou. Deus abre propósito. O que até mesmo os nossos olhos humanos não viu. Deus tem projeto. O que até mesmo a situação diz que é contrária. Deus está abrindo portas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nesta manhã, dizendo que os propósitos de Deus vai cumprir sobre a tua família. Que os propósitos de Deus vai cumprir sobre a tua casa. Que os propósitos de Deus vai ser cumprido no teu ministério, nos teus negócios, em tudo que você está fazendo. Só que tem uma coisa que nós temos que fazer. Obedecer à vontade e à palavra de Deus. Não tem como viver propósito sem Bíblia, irmãos. Não tem como viver propósito sem direcionamento de Deus. Deus abençoe nossa irmã Ivanir. Tem muita gente que quer viver o propósito. Mas propósito sem palavra e sem direcionamento não se vive. Tem muita gente que quer viver o melhor de Deus, mas está dando o que para Deus? O melhor? Está dando o melhor? Se estiver dando o melhor, vai viver o melhor. Mas se estiver dando qualquer coisa, tá?
Recebe a palavra hoje. A primeira investida, a primeira situação já não quer mais. Né? A primeira coisa que acontece já está desistindo. A primeira dificuldade já está descendo para o Egito. O Egito simboliza o quê? O mundo. O Egito sempre na Bíblia vai simbolizar o mundo. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque no Egito sempre tem facilidade, sempre tem alimento aos olhos, sempre tem providência, mas o mundo não é mais para nós. Nós temos que ir agora para o lugar que Deus está nos direcionando. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Continuar firme? Tem deixado Deus fluir na tua vida assim como eu tenho que deixar? Tem deixado a palavra de Deus se cumprir? Ou é senhor de si mesmo? Ah, Deus não manda de mim não, essa palavra não é para mim não, eu não acredito em Deus não. O profeta errou o alvo. Tem isso também? Claro que tem. Às vezes nós queremos que Deus trabalhe no nosso querer, e nunca vai ser no querer dele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Abraão teve os erros dele, mas ele aprendeu com os erros. Nós achamos que nós vamos aprender com erros de outras pessoas. Não. Lá nós vamos adquirir testemunho para não fazer. Mas nós aprendemos com os nossos erros. E quando reconhecemos eles também. Se não reconhecer, cauteriza, aí vai só de água abaixo. Vai só ladeira abaixo. Mas Abraão, ele vem, a primeira coisa que ele faz é apartar de Ló. Aí Deus volta a falar com ele. Segundo, ele admitiu que errou quando achou que a boa ideia da sua esposa de deitar-se com Agar ia fazer a promessa se cumprir. Não coloca a mão na promessa de Deus, não deixa ela se cumprir por si só. Só obedeça. Nós estamos muito equivocados achando que Deus precisa da nossa mão. Deus precisa de um coração voluntário e obediente diante da sua presença. Para de colocar a mão. Deus abençoe, irmão Rubens. Para de achar que nós somos autossuficientes. Olha, eu vou fazer aqui, ninguém vai saber, só o Senhor. Para, deixa Deus fazer. Deixa Deus mostrar que Ele é Deus na tua vida. Aí nasce Isaac, aí tem problema com Ismael, você entendeu? E aí um tem que ir embora, porque o primogênito, ainda que nasceu primeiro, não era Ismael, não é filho da promessa. O filho da promessa é Isaac. E aí tem todo um trâmite, tem todo um desligamento. Famílias vão sofrer, pessoas vão chorar por causa de uma atitude. Então cuidado com a atitude, cuidado com a boa intenção. Deus está falando com pessoas aqui que quer viver promessa, mas está cheio de boas intenções no coração. Cuidado também com as palavras que libera. Cuidado também com o intento do coração. Deus está falando aqui. Cuidado também com a situação que houve. Para Deus cumprir promessa na minha vida, Ele não tem que matar ninguém. Para Deus cumprir promessa na tua vida, Ele não tem que menosprezar ninguém. Para Deus cumprir promessa na minha e na tua vida, ninguém tem que sofrer dano. Irmãos, cuidado. Não libere palavra, não. Deus está falando aqui que Ele não precisa mostrar que é Deus na nossa vida com atitudes que para nós parece justiça. Para nós, mas isso é vingança. Nós não temos que ter um coração vingativo. Nós não temos que ter propósito de servir a Deus com a boca e com o coração cheio de mágoa, cólera, ira. Tem pessoas que dizem de Deus, tá? E depois está aí, com mentira nos lábios. Deus abençoe a missionária Célia. Com engano, com obras infrutíferas da terra, da terra, tá? Da carne. E Deus está falando que nós temos que ter o mesmo propósito. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu estou falando de amor, eu não estou falando de pessoas que não amam, tá? Nós queremos receber o bem, nós estamos fazendo bem. Nós queremos paz, nós estamos plantando paz. Nós queremos amor, nós estamos semeando amor. Tá? Ah, eu ajudei fulano, eu vou ficar falando o ano inteiro que eu ajudei fulano. Irmãos, a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a outra não precisa saber. Se realmente foi Deus, ó,
Precisa saber, não precisa tocar trombeta. Os céus ouvem, sabe, Deus está olhando. E a recompensa, ainda que você não está pedindo, ela vem. Agora, fez algo para a pessoa, ficou falando, já recebeu o galardão aqui. Está querendo ser visto. Abraão nunca jogou na cara de Ló. Falou, a promessa é minha. Você comeu e bebeu porque eu tinha promessa. Você ficou rico por causa da minha promessa. Não. Abraão nunca olhou para Eliezer e falou assim, você come porque Deus me prometeu. Não. Ele tinha ele como amigo. Falou, olha, Deus foi benigno comigo, mas eu também tenho que ser benigno. Não é eu, é a promessa de Deus sobre a minha vida. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente não estão vivendo o propósito de Deus, porque no meio do processo está com mentira, está com engano, está com falsidade. E a única coisa que eu sei, eu tenho certeza, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há. Quer viver promessa de Deus? Muda a conduta. A obra de Deus, a vontade e a promessa de Deus não gira em torno da gente. É nós que somos servos, não é Deus. Quer ver as coisas mudar? Quer ver as coisas se encaixarem? Volta para o caminho do Senhor. Pastor, mas eu estou andando, mas está andando para que caminho? Da obediência ou da desobediência? Quer forçar a amizade, quer forçar as coisas. Deus vai ter que fazer. Disse isso aqui ontem. Deus não tem que fazer nada. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É nós que sem Deus não somos nada. Não é só ter promessa, não é só ouvir promessa, é viver promessa. Viver promessa é diferente de ouvir, irmão. Viver promessa cabe a nós renunciar todos os dias. Viver promessa cabe nós nos separarmos para a vontade de Deus. Viver promessa é entender que mesmo em meio à dificuldade, Deus está conosco. Ou está achando que é só mar de rosas? Né? Ou está esperando aquele cântico que o pessoal está cantando aí? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Isso aí não é de Deus não, irmão. Quem te viu passar na prova e não teve condição de te ajudar ou não quis te ajudar, quando vê você na bênção, quando vê eu na bênção, vai se converter a esse Deus maravilhoso. Não tem que estar na plateia, não tem que estar no palco e o outro na plateia, não. Que indiferença é essa? Ó, Deus vai ter que mostrar agora que ele me exaltou. A exaltação não é minha, não é sua, é dele. O nome dele tem que ser glorificado. Então nós queremos viver muitas das vezes promessa, que é cumprimento de promessa para mostrar para os outros que Deus é na nossa vida. Para com isso. E outra coisa, pare de liberar palavras sobre pessoas. Pare. Deus está falando conosco aqui. Pare de liberar palavra. Tá? A dificuldade do outro é maior. Não. Que evangelho é esse? Misericórdia para mim quando eu estou na dificuldade. De justiça para o outro quando é o outro, não. É misericórdia para mim e para ele também. Pastor, é claro. Ló foi para as Campinas Verdejantes, Sodoma e Gomorra. Abraão começou a orar e Deus resgatou Ló e sua família. Só que o problema é, a mulher de Ló estava enraizada em Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ló veio. Então, aonde nós estamos enraizados? Deus abençoe, tia Neuza. Está na hora de nós entendermos que propósito e promessa se vive com atitudes, não é só com palavras, não. É com atitudes. Porque a Bíblia diz que pelo fruto os conhecereis, não é pela árvore. É pelo fruto. Qual fruto nós estamos dando? O que nós estamos fazendo? Está na hora de nós orarmos, irmãos. E nos entregarmos ao Senhor para viver o cumprimento dessa promessa. Pastor, eu não estou vendo nada. Quem disse que tem que ver alguma coisa? Pastor, olha, eu estou achando que vai demorar. Não é no nosso tempo. Pastor, eu acho que o tempo passou. Abraão tinha 75 anos. Então está na hora de nós entendermos isso, né? Vamos orar em nome de Jesus.
bendizer o nome santo do Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Senhor meu Deus, eu quero te louvar aqui nesta manhã, te bendizer juntamente com os meus irmãos, Pai. Eu quero apresentar a vida de todos nesta manhã. O Senhor é Deus cumpridor de promessas. Às vezes nós estamos andando em círculo, às vezes nem andando estamos, às vezes estamos pensando em desistir, desanimar, porque nós queremos só um evangelho que não é do Senhor. O evangelho de só vitória, um evangelho que vai só frutificando, um evangelho que é só bênção. Mas o Senhor mesmo nos alertou dizendo: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci, o Senhor venceu por nós. O Senhor nos deu o acesso da vitória. Então eu quero nesta manhã, Senhor, pedir que o Senhor adentre as mentes, os corações, Pai. E que nós possamos entender que a promessa é do Senhor, mas cabe a nós querer viver a promessa. A totalidade da promessa, porque o Senhor é Deus de obras completas, o Senhor não é Deus de meia obra. E às vezes nós estamos parando no meio do caminho em prol do cansaço, em prol da dificuldade, em prol, meu Pai, de uma palavra que foi lançada em nossa vida, porque nós estamos esperando aprovações. Pai, eu quero nesta manhã dizer, Senhor Jesus, que o Senhor é Deus fiel, que o Senhor é Deus, Pai, grandioso. Eu quero aqui, Senhor Jesus, apresentar a vida da Yasmin, Pai, diante da Tua presença. Eu quero apresentar a vida do Arthur, meu Pai, lá no estado da Bahia. Essa criança que já nasceu lutando, Senhor, meu Pai, pela sua vida, um guerreiro, meu Pai. Promessa do Senhor sobre a vida da Isaiane e do nosso irmão Bruno, meu Pai. Eu quero orar pela vida da nossa irmã Alana, que o Senhor venha cumprir todo o propósito. Eu quero orar por cura, por libertação em todas as áreas, meu Pai. Eu quero orar pela Angélica, pelo Ronei, seu esposo, pelo nosso irmão, Senhor Jesus, Júlio. Pai, eu quero orar por todos que aqui adentram essa live. Aqueles que vão ouvir de manhã, tarde e noite, meu Pai. Senhor, eu não aceito, meu Pai, o diabo enganar, roubar a promessa dos meus irmãos. Dizer que é uma vida de sofrimento, dizer que é assim mesmo, que é um ciclo da vida. Não, o Senhor tem mais para dar do que o inimigo para tirar. Pai, da mesma forma que o Senhor está trabalhando na minha vida, trabalha na vida dos meus irmãos. Da mesma forma que a promessa está fluindo, flua na vida dos meus irmãos, Pai. E se tem uma palavra que eu tenho para liberar, Senhor Jesus, é que o Senhor é Deus cumpridor de promessas. Se conosco, fica conosco, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, fique com essa palavra. Você de Aporé e região, temos oração nessa noite, tá? Às 19 horas, daqui a pouco eu vou soltar um cartaz ali. Tá? E se Deus assim nos permitir, quarta-feira estamos aqui com a live Amanhã com Propósito. Eu quero dizer para você, tá? Vigiar, tá? E cristão, tá? Servo de Jesus não pula carnaval, não vai para bloco de carnaval não, meu irmão. Vai para quarto de oração, vai para lugar de separação. Tá? Ah, pastor, não, irmão. Óleo e água não se mistura, tá bom? Pode até bater eles junto, mas o óleo fica por cima e a água sempre por baixo, tá? Você é sal da terra e luz do mundo, tá? Deus não nos chamou para viver obras da carne, mas Deus nos chamou para viver frutos do Espírito, tá? Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Ore por nós, tá? Somos carentes das vossas orações. Ore por mim, para a missionária Valéria, pela nossa família. Porque sei que nós enfrentamos investidas, mas Deus tem nos dado vitória. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Atenção para as bênçãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais uma live Amanhã com Propósito. Deus abençoe.